Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ler a sua palavra. E como sempre faço, convido para que você curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões, para que a gente possa melhorar e avançar neste nosso projeto de transmitir a palavra de Deus e divulgá-la, né? Fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Então não deixe de curtir, compartilhar, seguir as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e divulguem para que a gente possa alcançar mais vidas e o Evangelho, por meio da palavra de Deus, ser divulgado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor estenda as suas mãos gloriosas e maravilhosas, santas que são, sobre nós, iluminando-nos e ajudando-nos, Senhor, a entender e compreender a tua palavra, bem como todos aqueles que ouvem, Senhor, que eles também sejam despertados para ler, para conhecer, para compreender a sua vontade por meio da sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção e a tua luz, para que os nossos entendimentos sejam esclarecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós concluímos a leitura no livro de Marcos. Hoje daremos início à leitura no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Então, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. É o quarto ou terceiro evangelho. Primeiro Mateus, segundo Marcos e o terceiro Lucas. O quarto evangelho, que é João, nós já lemos. E o bom, porque depois que lermos o de Lucas, o Evangelho de Lucas, vamos ler o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, é a continuação, que ele diz a Teófilo, né? Escrevi o primeiro tratado, que é justamente este. E já leremos, porque o Evangelho de João nós já lemos. Mas, como o objetivo principal é a leitura bíblica, nós vamos iniciar no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade.
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, entre os homens. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo:
como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha... E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo, o seu nome é João. E todos maravilharam-se. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo,
e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito.
E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo ao uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus por sua bendita, soberana e gloriosa palavra.
É muito bom lermos a palavra do Senhor e sermos edificados, alimentados, pois ela é alimento e nos alimenta, e conhecer os detalhes e também aprender a servir a Deus melhor por meio dela. E como iniciou, fica bem claro que Lucas, o escritor, ainda que não dá para se perceber por informações internas do próprio livro, que foi Lucas que escreveu, quando chega no livro de Atos fica um pouco mais claro, né? Essa informação de que foi Lucas quem escreveu. E ele começa, né, narrando a narrativa dele, dando informações bem preciosas. Ele começa dizendo que muitos empreenderam por em ordem os fatos que entre eles se cumpriram. Olha que interessante. Segundo transmitiram os mesmos que os presenciaram e foram ministros da palavra. Ou seja, ele estava falando que muita gente, né, propôs escrever relatos de todos aqueles acontecimentos, e ele disse que também pareceu conveniente a ele descrevê-los a ti. Ou seja, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para ser enviado para uma certa pessoa chamada Teófilo, e pela nomenclatura, né, pela a forma de tratamento a esse Teófilo, mostra que era uma pessoa de grande estatura social, né? Excelentíssimo Teófilo. E ele diz que por sua ordem se informou minuciosamente. Olha que o Evangelho de Lucas, ele é fruto de um estudo minucioso. Provavelmente aqueles que ainda eram vivos nesse período, Maria, a mãe de Jesus, os próprios apóstolos que foram os que viveram, e outros, né, foram muita gente que viveram. Provavelmente Simeão não era mais vivo, né? Ana não era mais viva. Se ela já estava com 83 quando Jesus era criança, quando Jesus foi crucificado, ela já tinha falecido. E quantos anos depois da crucificação Lucas escreveu, né? Ou seja, muita gente já tinha falecido da época que viveram, mas muitos também estavam vivos. E Lucas, de forma minuciosa, provavelmente ouviu, sentou, ele me descreva como foi que aconteceu, e anotou, e saiu ali fazendo os seus registros, organizou, né, e construiu este evangelho que é muito belo, rico em detalhes, e enviou para o excelentíssimo Teófilo. E ele começa dizendo, mencionando situações, e vai falando falas das pessoas. Ele começa dizendo que no tempo de Herodes existiu um sacerdote chamado Zacarias. Fala, dá detalhes da sua esposa, e ele diz que eles eram justos. E olha que ele fala no passado, né? E ambos eram justos, ou seja, eles não estavam mais vivos, né? É óbvio. Se eles já eram avançados em idade, imagine, 33 anos depois, com mais alguns 20 ou 40 anos na frente, né? Eles não estavam mais vivos. Mas ele extrai esse relato daqueles que estavam. Diz que Isabel era estéril, e quando Zacarias estava cumprindo o seu serviço sacerdotal, entrando no templo para oferecer incenso, diz que a multidão estava fora, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Diz que quando Zacarias ouviu, turbou-se. Mas o anjo lhe disse, olha a fala do anjo, aqui é a fala do anjo:
Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o seu ventre, desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que do versículo 13 ao versículo 17 é a fala do anjo. Então, Zacarias fala ao anjo: como saberei isso? Não pergunta. Aí afirma: eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Aí o anjo respondeu, se identificou, disse quem era: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Interessante que o que eu falo sempre, que eu menciono, que eu observo, o povo, o versículo seguinte diz que o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto tempo se demorasse no templo. Preste atenção. A fala de Zacarias com o anjo, do anjo com Zacarias, não foi só isso que está registrado. Isso que está registrado é o necessário para a gente entender. Porque essa fala, em menos de 2 minutos, essa fala se concluiria. Mas perceba que o povo estava lá fora e diz o texto que estava demorando, ou seja, dá-se a entender que passou-se muito tempo a conversa entre o anjo e Zacarias. Mas o conteúdo todo da conversa não nos foi revelado. Por isso que eu digo que a palavra de Deus nos revela mais vida, mais vivência, mais prática do que fala. E infelizmente, a gente, evangélicos, aprendeu mais falar do que viver. Isso é um grande defeito nosso. Que Deus nos ajude e que a gente possa, consciente disso, alterar esse modus operandi nosso. Mas quando ele saiu, ficou mudo, como o anjo Gabriel falou, e foi para a sua casa. E de fato, mostra que Isabel engravidou, e ela fala no versículo 25: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Fala de Isabel. Aí Lucas continua no versículo 26, dizendo que no 6º mês, ou seja, 6 meses depois, anunciou a Isabel, Isabel engravidou. 6 meses depois, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Interessante é que na fala com Maria, ou que está registrada, não há identificação do anjo a Maria. Ele não se identifica. Mas Lucas inicia identificando que era Gabriel. Como, né? Talvez na fala ele não registrou a fala de Maria, mas talvez o anjo tenha se identificado a Maria, mas não está esse registro. Diz que o anjo foi a Nazaré, a uma virgem, menciona o José e Maria, e quando o anjo entrou, a fala do anjo: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E disse que quando ela viu isso,
e aquelas palavras considerava que saudação seria aquela. Aí o anjo continuou: Maria, não temais, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí Maria fala: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Aí o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí ele fala de Isabel, a prima de Maria, que estava também grávida e que já era o 6º mês. Aí ele diz, porque para Deus nada é impossível, é a fala de um anjo. Às vezes a gente ouve tanto as mensagens, as pregações, e não observamos esses detalhes, né? Não foi um homem que falou isso, foi um anjo. E parece que isso, pelo fato de ter sido um anjo, carrega-se de um significado muito maior. Tanto lá em Gênesis também, quando Sara duvidou, o anjo também falou, né? Porventura, por acaso, há alguma coisa difícil ao Senhor, alguma coisa impossível? Veja que isso é bem interessante. Essa informação carrega o significado bem mais extraordinário. Então, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É interessante que eu observo nesse texto. O anjo não se identifica a Maria, mas há a identificação de que era ele. Como se deu essa identificação, não sabemos. Acredito que o anjo se identificou a Maria, mas Lucas não registrou essa fala dele, né, com Maria. E outra coisa que me chama a atenção é como que eu particularmente não consigo ver, observar, não consigo extrair como foi que o porquê que Zacarias fez a mesma pergunta semelhante a Maria, Maria semelhante a Zacarias, e Zacarias foi punido e Maria não. Faz alguns dias que eu observei esse detalhe e fiquei pensando. Dá-se a entender que a reação de Zacarias foi a mesma de Maria. A de Maria é a mesma de Zacarias ao perguntar. Zacarias perguntou. Veja como Zacarias perguntou. Zacarias disse assim. Disse então Zacarias, versículo 18. Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Maria, como se fará isso, visto que não conheço o varão? O anjo disse que Zacarias não creu. E Maria, que foi a mesma coisa, não houve a punição. E Zacarias foi punido, ficou mudo. Eu não consigo entender. O que eu entendo é que os anjos, né, têm uma percepção muito maior do que a nossa. Aí eu tenho dito e vejo as pessoas dizendo, né, que os anjos, seres, tanto os caídos como os anjos bons, eles não leem a mente da gente. Obviamente, concordo plenamente. Necessariamente eles não leem, não sabem o que eu estou pensando nesse exato momento. Porém, eu digo às pessoas que a gente, seres humanos, com técnicas simples, a gente consegue quase ler o pensamento do outro. Às vezes até tem um ditado que diz que jogou uma vez para colher madura. Ou seja, a gente às vezes por meio de determinadas técnicas consegue ver praticamente o que o outro está pensando. Então, imagine um anjo. Mostra que ele viu na expressão, né,
com a sua capacidade de ver e perceber muito mais do que a gente, que Zacarias não creu, mesmo com a mesma pergunta, Maria creu. Ou seja, é um tanto complexo, né, essa questão. Mas vamos lá. Então depois, Maria foi para a casa de Isabel e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E disse que quando ela saudou Isabel, Isabel ouviu a voz dela, a criancinha no seu ventre, João, saltou e disse que Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, veja, fala de Isabel cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, Maria já estava grávida. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu. Olha que informação. A que creu. O anjo disse que Zacarias não creu. Por isso ele foi punido e ficou mudo. Como foi essa percepção, não sei. Não consigo entender essa percepção. Ainda como eu disse, eles têm uma percepção muito maior. Eu, na leitura, não conseguiria identificar, tanto que é por isso que eu falo isso. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos saltou, aí bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Interessante, né? Perceba que se não fosse a inspiração do Santo Espírito, Isabel jamais saberia dessa informação. Aí Maria falou como um cântico. E falou, que eu não vou ler mas aí ela cantou, salmodiou, glorificou ao Senhor, agradeceu. E Lucas diz que ela ficou 3 meses, ou seja, se Isabel estava com 6, ela ficou com Isabel até Isabel dar luz. Aí vem a questão. Vem a questão dos vizinhos, quando o menino nasce, João nasce. Os vizinhos falaram, né? Quando chegou o tempo de circuncidar o menino, para colocar o nome de Zacarias, mas Isabel disse que não seria Zacarias, seria João. Então foram perguntar a Zacarias, perguntaram a Zacarias. Zacarias pediu uma tabuinha para escrever, e quando escreveu, a voz saiu e disse: o seu nome será João. E causou espanto ali entre o povo. E Zacarias também louvou a Deus. E o povo, versículo 66, falaram também dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele.
a mão do Senhor estava com ele. Então agora Zacarias, também cheio do Espírito Santo, profetizou. E aí também vem a fala de Zacarias, cheio do Espírito Santo, falando, louvando a Deus, engrandecendo. E se dirigiu ao menino, dizendo que ele seria chamado profeta do Altíssimo. E aí começa o capítulo 2. Lucas inicia dizendo que houve aquele período que César Augusto mandou todo o pessoal do império se alistar. Então, como José era de Belém, teve que ir para se alistar lá na sua cidade. E quando eles estavam no caminho, então o menino nasceu. E aí vem uma das falas que eu acho mais extraordinária na Bíblia, que é quando o menino nasce e um anjo do Senhor. As falas dos anjos são dignas de nota e de reflexão de todos os amantes da Bíblia e de Deus. E o anjo apareceu a um grupo de pastores, disse que um resplendor os cercou, e o interessante que eu acho é que disse que foi a glória do Senhor, não era a glória dos anjos, né? Não era a glória dos anjos. Isso é muito interessante. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor, interessante, né? Não é a glória dos anjos, a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Mas aí ele disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Isso é, falas dos anjos, que é Cristo, o Senhor. Aí mencionou o sinal, e depois que fez isso, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, veja que coisa, isso aqui foi um trecho do cântico de uma multidão dos exércitos celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso é um trechinho da música que os santos anjos estavam cantando e louvando a Deus. Então eles foram e os pastores disseram, vamos pois até a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Quando o Senhor nos faz saber alguma coisa, é preciso a gente tomar uma atitude. E foram e acharam o menino, e eles divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Ou seja, veja que as atitudes deles, tomaram a ação de ir, e depois que foram, que confirmaram aquilo que ouviram, divulgaram o que tinham ouvido. Isso é muito interessante e exemplo para nós. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores, ou pelo que os pastores diziam. Mais interessante que Maria guardava conferindo. Olhe, conferindo. Hoje em dia a gente tem a mania de nem querer conferir, né? Vai para a igreja, as pessoas falam, às vezes fala coisas que não tem nem sentido, se equivoca e tal, e as pessoas não conferem. Temos que conferir. Paulo disse que ainda que um anjo do céu, ele não disse nem um anjo do inferno, né? Até porque a gente sabe que ninguém do inferno anda saindo, e mais num sentido figurado, para se referir aos anjos maus. Ainda que um anjo do céu nos pregue outro evangelho. Mas como é que eu vou saber que é outro evangelho, se não conferir? Hoje em dia nós estamos assim. Eu vejo, aproveitando esse gancho, abrindo esse parênteses aqui do objetivo da leitura bíblica em si e das falas, né, dos personagens,
Eu vejo nas redes sociais, quando alguém publica alguma coisa fazendo uma crítica saudável, que a crítica é como uma vacina, como um antídoto, como um remédio para curar um determinado mal ou males, e as pessoas que vão lá na postagem e começam a criticar a pessoa que postou, dizendo que a pessoa está julgando. Só que a pessoa que está dizendo isso também está julgando a pessoa que está postando. Mas o que eu observo é, as pessoas não querem conferir. Confira se realmente é verdade. Confira se realmente aquilo que a pessoa está dizendo, criticando a fala do outro, é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um senhor chamado Pastor Jotinha. Esse dito Pastor Jotinha, no vídeo, no seu testemunho, ele diz que compôs hinos da harpa cristã, muitos, diz que era judeu, diz que nasceu em Israel e foi circuncidado no templo, olha que coisa absurda, dentre outras aberrações. E só quando ele falou, quando ele disse assim, que havia sido em 1910, sido circuncidado, ou antes de 1910, né? Em 1910 ele disse que já conheceu os missionários que vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E ele disse que foi circuncidado no templo em Israel. Na hora que ele falou isso, eu pensei, não, peraí, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo e desde então não existe templo em Israel. Como é que esse senhor foi circuncidado agora em 1900 e alguma coisa, que Israel não havia nem renascido, né? Israel veio renascer em 1940 e alguma coisa, 70 anos, isso mesmo, 1940 e algum, 48, eu não estou bem lembrado do ano exato agora. Não, Israel nem havia renascido, ou seja, o país de Israel ainda estava entregue àqueles povos, e a briga, aquela coisa toda, não havia como hoje o país estabelecido, e não havia templo, porque até hoje não há templo, né? Existe lá uma mesquita, eu esqueci também o nome dela agora, da mesquita que há no lugar do templo. Ou seja, ele estava mentindo. Mas se eu for pegar esse conteúdo desse senhor, jogar em uma rede social e mostrar essa realidade, vai aparecer um monte de gente ignorante, leiga, crédula, dizendo que eu estou julgando ele, que acredita nele, que ele é uma bênção. Olha, bênção, mentindo, usando o nome de Deus, eu já fico abismado, porque eu vejo na igreja que eu faço parte, que eu sou membro, eu vejo pessoas dizendo que Deus está mandando falar sem ser. Eu digo isso porque eu já fui objeto disso, e sou objeto disso. Profecias e coisas que as pessoas dizem que é Deus que está dizendo sem ser, ou seja, isso já é um absurdo, né? Isso já é uma coisa aberrante. Imagina uma coisa dessa, mentindo, usando o nome de Deus. Aí fica a dica, Maria conferia em seu coração, guardava e conferindo-as, analisando-as, entendeu? Isso é uma dica importante para tudo na vida. Mas então, quando os 8 dias se cumpriu, por isso que a Bíblia diz que Jesus viveu sob a lei, viveu de acordo, cumprindo tudo sobre a lei, da lei, foi se circuncidar e cumprir todo aquele ritual da mulher, que tinha que passar pela purificação, oferecer oferta, como era uma família pobre, foram oferecer passarinhos. Mas aí, quando eles foram, havia um homem que eu considero um dos homens mais extraordinários em toda a Bíblia. Há muito pouco o registro dele, muita pouca informação, mas eu considero um dos homens mais extraordinários. E apenas Lucas menciona ele. Simeão. Dá-se a entender que não era nem a dispensação, como a gente chama, do Espírito Santo, mas este homem era um homem que vivia na direção, na dependência do Espírito Santo. Olha, ele foi avisado pelo Espírito, ele foi ao templo no dia pelo Espírito e ele falou pelo Espírito. Isso é uma coisa extraordinária, é extraordinário, é um homem extraordinário. E as falas dele é uma coisa
maravilhosa. Ele falou, depois que ele falou sobre o menino, se dirigiu a Maria, e depois a profetisa Ana também, que foi outra mulher. Veja que o texto diz que ela, desde a sua viuvez, 7 anos, foi casada, ficou viúva e não saía, não se apartava do templo, noite e dia, em orações e jejum. Ou como estamos carentes de pessoas assim. Como estamos carentes. Mas também ela falou e disse que ela falava ao povo que esperava a redenção em Israel. Veja que há muita coisa, né? Só nesses pedacinhos que não foram faladas, não foram registradas, mas que há muita, muita coisa. E quando acabaram de cumprir, voltaram para a Galileia e disse que o menino crescia e se fortalecia. O que eu acho interessante, que Jesus precisou crescer. E a gente não quer crescer. Parece que a gente acha que não precisa crescer. Se Jesus precisou crescer, imagine nós. Mas tem gente, como ouviu o pastor Antônio Gilberto dizendo, tem gente que entendeu de não crescer. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Então, tinha a questão da Páscoa, né, que iam todos os anos, que aqui, juntando este evangelho com o de Mateus, é interessante observar que há uma cronologia que só é entendida se pegar os dois textos e fizer essa fusão. Porque se eu for ler esse texto aqui, dá-se a entender, parece, que não houve aquela ida de Jesus para o Egito, né? A fuga lá, que há muita gente que confunde que a visita dos magos, os reis magos, foram nesse exato momento dos anjos, e não foram. Jesus passou cerca de 2 anos e, quando estava com 2 anos, precisou fugir. Foi quando os reis magos vieram, deram aqueles presentes, ouro, incenso e mirra, e eles foram para o Egito. Quando eles, eu não sei, há tanto bíblias cronológicas, eu ainda não pesquisei esse detalhe, quantos anos ele passou no Egito, mas passou um período lá no Egito. Certo é que o anjo disse, fique lá até ser avisado, e realmente ele ficou até ser avisado. Quando Herodes morreu, ele retornou. E foi aí que entra essa questão da ida, né? Da ida. Perceba que com 12 anos ele já estava de volta. Então, 2 anos, 2 anos, talvez 4, não sei, uma suposição. 4, 5 anos ele já estava de volta em Jerusalém. E todos os anos ia para a Páscoa em Jerusalém. Foram para Nazaré e todos os anos ia, como era costume. E nessa ocasião que completou 12 anos, aí nas tradições judaicas, 12 anos o menino passava por um ritual. Nesse sentido de saber, de conhecer, de explicar, de estudo, né? Propriamente dito. E eles na volta não encontrou o menino e voltaram procurando, chegaram a Jerusalém. 3 dias depois foi que achou o menino no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Olha que interessante. Só que não disse que ele estava falando, mas ele também falava, porque eles ficavam admirados das respostas e da inteligência dele. E aí a mãe e o pai chegou, José ainda estava vivo, né? Outra informação interessante, José ainda estava vivo quando Jesus tinha 12 anos. Ninguém sabe ao certo quanto tempo José morreu, né? Mas com 12 anos ele ainda estava vivo, é certo. E então Maria perguntou, filho, por que fizeste isso? Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí a resposta de Jesus é interessante. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Meu Deus. Como era bom que os jovens de 12 anos, 10, 12 anos, vivessem interessados
em fazer a vontade de Deus.